Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, nesta oportunidade, estar iniciando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica da Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro. Receba onde você estiver o nosso abraço, o abraço da Igreja Evangélica da Vila Militar, na pessoa do seu presidente, o pastor Edson Silva. Receba então o nosso abraço e que nesta manhã a lição da Escola Bíblica possa edificar a tua vida da mesma forma que edificou a minha vida quando estava preparando esta mensagem. Vamos ao estudo. Eu quero, antes de nós iniciarmos o estudo, fazer uma oração e pedir a Deus a orientação para esta aula que iremos ministrar nesta manhã. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus amado, e as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas por mais um dia. Por isso nós te somos gratos, Pai. E te pedimos agora a Tua orientação, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o estudo que viermos a fazer nesta manhã seja edificante para todas as nossas vidas e que possamos, através desse estudo, ter as nossas vidas mudadas, transformadas para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Por isso, nós te agradecemos por tudo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A lição que vamos estudar nesta manhã fala sobre conselhos para uma vida abençoada. E como nós estamos no mês de maio, estamos iniciando o mês de maio, e na nossa igreja nós temos por tradição comemorar, ou considerar o mês de maio como o mês da família. E o tema deste ano é Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, nada melhor do que para ter famílias fortes e, em consequência, termos uma igreja forte, nada melhor do que termos conselhos para uma vida abençoada. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, nesta manhã, você vai ter a oportunidade de ter conselhos para ter uma vida abençoada e aí fazer a tua família ficar forte. Em consequência, a sociedade como um todo vai ficar forte e, principalmente, a Igreja de Deus vai ficar forte. Por quê? Porque nós teremos, então, conselhos para uma vida abençoada. O texto áureo da nossa lição é o texto que está em Isaías, capítulo 25, versículo 1, que diz assim: os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Não existe nada mais firme, nada mais verdadeiro que os conselhos de Deus. Qual é a verdade prática da lição? Se nós quisermos obter uma vida vitoriosa, precisamos agir com sabedoria. Então, meu amado, quer ter uma vida vitoriosa? Haja com sabedoria. A leitura que nós vamos fazer em classe, ela está baseada nesses quatro versículos, O Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Romanos 11, 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 34. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O objetivo geral da lição. Então, hoje, ao final da nossa lição, nós precisamos aprender como ter sabedoria para agir com sabedoria. Então,
a lição fala sobre conselhos para uma vida abençoada. Para que nós possamos ter uma vida abençoada, nós precisamos agir com sabedoria. E o intuito da nossa lição é aprender como ter sabedoria para agir com sabedoria. E nós vamos seguir este sumário, a introdução que já estamos fazendo. Não ser autossuficiente, trabalhar para o futuro ser melhor do que o presente, dar é melhor do que receber e mudar de atitude e, por fim, uma conclusão. Amados, existe um ditado popular que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, a gente aprende isso, às vezes, nas situações mais inusitadas possíveis, né? Então, sempre tem alguém que quer nos dar um conselho sobre algo, alguma coisa que ele já passou, ou às vezes nós mesmos queremos dar conselhos para alguém, né? E às vezes os nossos conselhos eles não são bem recebidos pelas outras pessoas, ou até os conselhos que as outras pessoas nos dão também não são bem recebidos. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários versículos que dizem respeito aos conselhos de Deus e que são chamados de sabedoria de Deus. Vamos olhar alguns versículos falando sobre a sabedoria de Deus, o conselho de Deus para as nossas vidas. Então vamos ver aqui Provérbios 19, 21, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E diga, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus, né, ele tem os seus conselhos e ele anuncia desde o início o que vai acontecer no final, porque ele tem toda a sabedoria. Por isso que os textos que falam do conselho de Deus denotam a sua infinita sabedoria. Anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E diga, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Denotando que Deus tem controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e o seu conselho é firme, e ele conhece o início e o fim. Né? Hebreus 6, 17 e 18 diz assim: por isso, ou seja, porque Deus, a sua sabedoria é infinita, inteira, completa, ele conhece tudo, do início ao fim. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, o que eu quero que os irmãos vejam aqui, que é mais importante, é impossível que Deus minta. A sua infinita e completa sabedoria, ele tem controle de todas as coisas e por causa disso ele não mente. E por ele não mentir, nós podemos ter o quê? Um forte alento. Nós podemos nos refugiar nos conselhos de Deus. Por quê? Porque ele não mente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, por isso, nós podemos lançar mão da esperança. Esperança que nos foi proposta. Então, Deus ele pode declarar o fim desde o princípio. Ele pode dizer o que vai acontecer no início, o que vai acontecer no meio, o que vai acontecer no fim. Nada pode impedir que isso aconteça. O seu conselho é imutável, a sua vontade nunca muda. Por quê? Porque ele é conhecedor de todas as coisas e ele não pode mentir. E interessante a gente observar também que Deus ele não precisou consultar ninguém e suas determinações não conhecem deliberações. Ou seja, Deus é Deus.
Deus, ele não tem que dar satisfações para ninguém. Ele não tem que consultar ninguém. Deus, ele é Deus, o Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e nada interfere na sua vontade. Os seus planos se cumprem independente de qualquer coisa. Por quê? Porque ele é infinitamente sábio. Deus é infinitamente sábio. Ele não requer tempo para deliberar, nem necessita de consultar ninguém. Entretanto, nós não somos deuses. Nós não temos a capacidade completa e inteira de saber todas as coisas. E graças a Deus por isso. Então, nós precisamos de conselhos para não errar ou para errar menos. Né? Então, Deus ele nunca erra, Deus não mente, Deus conhece tudo, porém nós somos diferentes, nós somos criaturas de Deus e nós precisamos sim de orientação para não errar ou para errar menos. E aí, diante disso, nós podemos dizer sem medo de errar. E se quisermos ter uma vida vitoriosa, precisamos agir com sabedoria. Essa é a verdade prática da nossa lição. Porém, como nós vamos ter sabedoria para agir com sabedoria? Como proposta, nós temos essa visão, temos essa ideia, né? Temos esse desafio para nós hoje. Como nós vamos ter sabedoria para agir com sabedoria? Primeira orientação, primeiro conselho que nós encontramos na palavra de Deus: não ser autossuficiente. A primeira atitude que devemos ter é a dependência total de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Mesmo o homem sendo dotado de inteligência, de capacidade de decisão e livre-arbítrio, o homem não é Deus. Então nós precisamos partir deste princípio. E por isso, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ou sempre, nós vamos precisar nos aconselhar para decidir os nossos destinos, decidir aquilo que a gente precisa fazer. Alguns assuntos que às vezes são desafios para nós vamos precisar de conselhos para isso. Infelizmente, alguns cristãos teimam em tomar decisões achando que são autossuficientes. Muitas vezes, não só cristãos, como pessoas que não são cristãs, elas tomam decisões baseado, de repente, no seu conhecimento, baseado nas suas experiências, e muitas vezes eles não conseguem atingir os seus objetivos porque não consultaram a Deus. Ele, como nós falamos, né, até agora, Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Então nós não conhecemos. Então nada mais ideal do que no momento em que estivermos precisando tomar alguma decisão, nós buscarmos orientação de Deus, né, para que Ele, como é conhecedor de todas as coisas, possa nos orientar naquilo que é melhor para nós. E o texto de Provérbios ele fala que a soberba, né, leva à autossuficiência, ou ao contrário, né, a autossuficiência leva à soberba. E a soberba é algo que vai num curto espaço de tempo. Se o homem não se conscientizar disso, ele vai ser levado à ruína e à queda. A autossuficiência, ela torna difícil o possível. Então as coisas às vezes são fáceis de ser resolvidas, mas o homem, com a sua autossuficiência, com achar que ele resolve por si mesmo, ele tem todas as respostas, ele acaba tornando aquilo que é difícil, tornando impossível. Agora, a autossuficiência, ela não torna o impossível possível. Então, aquilo que é impossível de ser feito aos nossos olhos,
e com a nossa força, eu sendo autossuficiente, eu não vou tornar aquilo possível. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter diante de qualquer situação que se apresente para nós é descobrir que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos, nós dependemos de Deus. Segundo conselho, trabalhar para que o futuro seja melhor do que o presente. O homem vencedor é limitado pela realização dos seus sonhos. Isso significa que você é do tamanho dos seus sonhos. Então, para que o futuro seja melhor do que o passado, você tem de alimentar os seus sonhos além das frustrações. É hora de alimentar os sonhos, de confiar em Deus, de pedir a sua ajuda para que o futuro seja extraordinário. Existe uma frase do Augusto Cury, ele fala assim: muitos vivem apenas porque estão vivos. Vivem sem objetivos, sem metas, sem ideais e sem sonhos. Não sabem como lidar com suas fragilidades e lágrimas. Sabem lidar com os aplausos, mas desesperam-se diante das vaias. Quando nós passamos por alguma situação, e isso pode acontecer até dentro da nossa família mesmo, passamos por alguma perda, né? Passamos não temos os nossos objetivos ou os nossos sonhos realizados, existem pessoas que não conseguem olhar para um futuro e acreditar que possa vir algo melhor daquele presente, né? Olhando para o presente, para as coisas que estão acontecendo, não conseguem olhar para o futuro e verificar, poxa, vai acontecer coisa melhor. E às vezes desistem dos seus sonhos, desistem de lutar, desistem de apresentar algo que seja benéfico para si próprio, para a sua família e, em consequência, lógico, nós vamos ver que isso será também para a sociedade. E como que acontece? O conselho que nós recebemos aqui é trabalhar para que o futuro seja melhor do que o presente. Então você passou por uma situação que não era o ideal para você, não foi aquilo que você planejou para aquele momento. Então, vamos trabalhar para que no futuro bem próximo, aquelas coisas que eu sonhava, aquelas coisas que você sonhava, elas venham a acontecer. Então, o nosso futuro, ele é resultado daquilo que eu planejar e praticar e trabalhar aqui no presente. Então, este conselho nós vamos encontrar sendo trabalhado na vida de muitos cristãos que nós vemos ali na palavra de Deus. Né? Então a gente encontra, no caso, nós encontramos José. José foi alguém que o presente dele não era aquilo que ele havia sonhado, aquilo que Deus tinha mostrado para ele, porém, o futuro que ele tinha, né, o sonho que ele tinha para o seu próprio futuro, era algo bem melhor. E ele, no presente, embora as circunstâncias para ele não estivessem favoráveis, ele continuou trabalhando para que, quando esse futuro chegasse, ele estivesse preparado e estivesse pronto para curtir este futuro, né? Para desfrutar deste futuro. A gente vê que quando ele estava na prisão, o episódio que aconteceu com ele na prisão, ele estava ali com o padeiro e com o copeiro, e ele incitou eles: olha, quando vocês saírem daqui, vocês se lembrem de mim, né? E aí interpretou o sonho deles, ou seja, aquele trabalho que ele estava realizando ali era visando que o futuro dele fosse melhor. Então este exemplo, simples exemplo de José, ele vem mostrar para nós que o nosso presente pode não ser aquele que nós estamos desejando, aquele que nós sonhamos, mas se nós trabalharmos neste presente, nós podemos fazer um futuro
bem melhor para nós. Então não desista, né? Tendo esse exemplo de José, não desista do seu futuro. Trabalhe hoje para que o seu futuro possa ser melhor do que você está vivendo no seu presente. Terceiro conselho para ter uma vida abençoada: entender que dar é melhor do que receber. Então existe uma teologia, né, e até músicas que nós ouvimos que incentivam o cristão, e não só o cristão, mas as outras pessoas também, a receber de Deus. O cristão, mais especificamente, a receber de Deus. E as outras pessoas incentivam a receber. Muito bom receber, né? Segundo a Bíblia, é melhor ganhar um carro ou ter como presentear alguém com um carro? Então, o conselho que nós encontramos na palavra de Deus é que dar é melhor do que receber. É melhor dar um prato de comida ou ser faminto e ganhar um prato de comida. É melhor dar o dízimo ou estar necessitado daquilo que pertence a Deus. Vamos ver alguns textos que ilustram a questão de dar é melhor do que receber. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, 25, nos dá a ideia de que a generosidade, ou seja, o estar pronto para doar, né, vai abrir os caminhos para que a gente possa receber. Então, é bom receber? Sim, mas você vai receber na medida que você for generoso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, lança o teu pão sobre as águas. Aquilo que você tem, entrega para repartir com alguém, né? Não fique guardando só para si. Teve um tempo aí, uma certa época, que eu visitei uma família, e a família tinha lá em cima do guarda-roupa, né, muitos brinquedos de quando as crianças eram pequenas. E tá lá aqueles brinquedos, as crianças cresceram, não brincam mais, e os brinquedos continuam lá em cima do guarda-roupa. Então, talvez seja essa a tua situação, você que de repente já tem os teus filhos grandes, e estão com os seus brinquedos lá em cima. Poxa, vamos doar esses brinquedos. Existem muitas crianças que estão precisando, né, desses brinquedos, não só de brinquedos, mas às vezes de roupas, de agasalhos, né, de alimentos. Então, quando eu quero receber, a melhor forma de eu mostrar que eu quero receber e que eu posso receber é doando. Então, que eu possa ensinar até na minha família a doar, porque é doando que eu vou receber. Por isso que o texto diz: lança o teu pão sobre as águas, né? Reparte com 7 ou ainda até com 8, porque você não sabe o mal que vem sobre a terra. A gente não sabe, às vezes nós estamos guardando muitas coisas e não vamos desfrutar de nenhuma delas, né? Ou de poucas delas. A gente não sabe o que está previsto, né, para cada um de nós. Então, vamos doar as nossas coisas, aquilo que não estamos mais usando, né, e que com certeza alguém vai estar precisando. Mateus 19, 21, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. É interessante a gente observar esse texto de Jesus, que ele está falando com um jovem rico, né? O jovem estava querendo entrar para o reino de Deus, né? Entrar para o reino dos céus, ter a vida eterna, né? E ele queria receber, lógico, quero receber a vida eterna. E ele vai perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para receber a vida eterna, né? E aí Jesus questiona sobre os mandamentos, ele responde que todos os mandamentos ele tem cumprido, porém, Jesus fala: então, se você quer ser perfeito, vai vender tudo que tem e dá aos pobres. Interessante que a gente observa que não é um problema ter as riquezas, ter as coisas.
Não é problema você ter um conforto na sua casa, um conforto, de repente, no seu trabalho. O problema é, será que aquilo ali é onde você colocou o teu coração a ponto de você não compartilhar com ninguém? Então, dar é sempre melhor do que receber. Então, aquilo que você tem demais, aquilo que você tem que está excedendo a sua necessidade, entenda que é preciso doar. Então, se você quer ter, se nós queremos ter uma vida de vitória, se nós queremos ter uma vida abençoada, terceiro conselho que nós damos nesta manhã, entenda que dar é melhor do que receber. E talvez você tenha algo para dar para alguém, não que seja algo material, mas de repente você dá o seu ombro para que alguém venha ali contar as suas dores, ou a tua oração para alguém, dar aquilo que você tem, aquilo que você recebeu de graça, que Deus te deu de graça, você possa doar também para outras pessoas. Quarto conselho que nós vamos ver nesta manhã, que a palavra de Deus nos fala a respeito de ter uma vida abençoada, é mudar de atitude. Diz aí que um cristão tem de mudar de atitude para conquistar objetivos. Sejam eles de que categoria for, pois esta mudança de atitude fará alcançar dias melhores, bênçãos sem medida. Se você quer ter um resultado diferente daquilo que você planejou ou aquilo que você não conseguiu atingir, se você quer ter um resultado diferente, não tem como você, praticando as mesmas coisas, você ter mesmos resultados diferentes. Se você praticar as mesmas coisas que você praticava antes, você vai ter resultados iguais. Então, para conquistar novos objetivos, precisamos mudar de atitude. Para alcançar bênçãos sem medida, precisamos mudar as nossas atitudes. Porém, algumas mudanças, elas dependerão das nossas atitudes e da ação de Deus. Por quê? Porque são questões espirituais. Então, a gente precisa ver essa diferença. Eu preciso mudar de atitude para receber resultados diferentes? Preciso. Porém, quando esses resultados diferentes têm a ver com um lado espiritual, nós vamos também depender da ação de Deus. Vamos ver algumas outras situações aqui. Por exemplo, arrebatamento da igreja. Então, deve ser um sonho, e o desejo de todo cristão. Um dia ser arrebatado. Jesus, ele prometeu que ele foi preparar lugar para nós e voltaria para nos buscar. Então, para que eu possa participar do arrebatamento da igreja, e possa estar com Cristo, eu preciso mudar de atitude. Porém, essa mudança de atitude, ela vai estar condicionada ao arrebatamento, que Deus sabe quando vai acontecer. Então, essa minha mudança de atitude, para que possa participar do arrebatamento, é algo que eu preciso fazer, mas eu dependo de que a realização final do arrebatamento, vamos dizer assim, só vai acontecer quando Deus quiser. Então não depende somente de mim. É uma mudança de atitude que eu preciso ter, mas vai depender de algo que Deus vai fazer também para que aconteça. Tá? Lá em Mateus 24:36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, Jesus falando, que somente Deus sabe o dia do arrebatamento. Então, eu posso me preparar? Posso. Mas só vai acontecer quando Deus quiser. O arrebatamento da igreja. Só vai acontecer quando Deus quiser. Então, eu me preparo e Deus realiza o ato de arrebatar. Chamada para o ministério. Lá em Efésios capítulo 10, versículos de 10 a Efésios 4, de 10 a 12, diz assim: aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu posso também, tendo como ponto de partida, que essa atitude, essa mudança de atitude, as mudanças de atitudes existem no campo espiritual, elas dependem de mim, mas também dependem de Deus, né? Da ação de Deus. Neste caso, eu posso me preparar para o ministério. Eu acho que eu tenho uma chamada para ser profeta. Eu acho que tenho uma chamada para ser apóstolo. Eu acho que eu tenho uma chamada para ser evangelista, para pastor ou para doutor. Eu posso ter essa chamada e eu posso me preparar para isso. Eu posso estudar a Bíblia, fazer seminários, faculdades, etc. Porém, como o texto diz, que aquele que subiu realizar para cumprir todas as coisas, ele deu para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele dá, ele concede. Então eu posso me preparar, posso até achar que sou um bom pastor, mas na realidade, quem vai me dar o dom, quem vai fazer esta chamada é o Senhor. E por que ele vai fazer? Porque ele está visando o aperfeiçoamento do santo. Então, essa mudança de atitude, e às vezes um cristão, quando ele chega na igreja, é um novo convertido, ele vê que existem ministérios para serem desenvolvidos, ele se prepara. Porém, a chamada quem faz é o Senhor. Distribuição dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Da mesma forma que para a chamada do ministério, nós precisamos estar preparados, mas tem a ação de Deus agindo, na distribuição dos dons é a mesma coisa. O texto de 1 Coríntios fala que nós devemos buscar os dons, buscar os melhores dons. Então, é a nossa parte, buscar os dons. Porém, a distribuição, quem faz essa distribuição é o Espírito Santo. Então, eu posso até querer ter o dom de cura, mas se o Espírito Santo me der o dom de discernimento de espíritos, é este dom que eu vou exercer. Porque eu posso buscar os melhores dons, mas a distribuição, quem vai fazer é o Espírito Santo. Então, é uma mudança de atitude? Sim, mas não depende só de mim. Tem a ação de Deus, a ação do Espírito Santo agindo para que essa mudança de atitude ela aconteça. Atos da soberania de Deus. Salmo 115, 3 diz que mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Quando a gente observa a vida desses homens aí, Abraão, Moisés, Isaías, Paulo, todos eles, diferentemente de muitos, receberam uma missão específica de Deus. Como Abraão, ele estava lá na sua terra, lá em Ur, na Caldeia, né, Ur dos caldeus, e ele recebeu ali um chamado específico de Deus. Não foram todas as pessoas que moravam naquela cidade que receberam esse chamado. Abraão recebeu algo de Deus específico. Da mesma forma que Moisés recebeu uma chamada específica de Deus para ir tirar o povo ali do Egito. Né? Da mesma forma que Isaías recebeu uma chamada específica para proclamar, para ser boca de Deus naquele local onde ele estava vivendo, naquela época. Da mesma forma que Paulo também recebeu um chamado específico. E nós consideramos isso como um ato da soberania de Deus. Deus, ele age quando quer, como quer, e age em quem ele quer, da forma que ele quer. É um ato soberano dele. Né? E às vezes nós nem estávamos pensando nisso. Talvez você hoje esteja ocupando um lugar profissionalmente, de repente até a sua família está morando num lugar
Ou a sua família talvez seja fruto de um relacionamento que você nem imaginava que um dia viesse a acontecer, né? Mas a gente pode considerar que foi um ato soberano de Deus, né, para trazer essas coisas à existência, para moldar, né, as nossas atitudes, ou a nossa personalidade, ou as nossas ações, de acordo com os seus propósitos. Então, para mudar de atitude, eu preciso mudar. Mas existem situações, principalmente no campo espiritual, que para que eu possa mudar de atitude, Deus vai agir de forma soberana na minha vida e na tua vida também. Então, essa é a primeira parte. Mas existem outras questões espirituais que só dependem de nós. Então, nós vimos uma primeira parte da mudança de atitude que depende de nós, mas também Deus age para que as coisas aconteçam. Nessa parte agora, para que eu possa mudar de atitude e ter uma vida abençoada, vai depender somente de mim. Primeiro, cumprimento da palavra. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Para que eu possa ter uma vida abençoada e eu possa mudar de atitude, eu preciso cumprir a palavra de Deus. Detalhe, eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Deus, ele não vai interferir nessa parte. Essa parte é só conosco, somente nós. Olhar a palavra e cumprir, não só ouvir. E como diz o texto, se nós não cumprimos a palavra, somos somente ouvintes, nós estamos enganando a nós mesmos. Isso é muito sério. Para mudar de atitude, dependendo só de nós, Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 9, mortificar a nossa carne. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Mudar de atitude, sem interferência de Deus, sem interferência de nenhum outro poder, bastando que somente eu faça alguma coisa. Primeira coisa, eu tenho que cumprir a palavra. Segundo, eu tenho que mortificar a carne, né? E isso depende de mim. E diz ali que quando não acontece isso, a ira de Deus vai cair sobre aquele que é desobediente. Então, quando eu não mortifico a carne, quando eu não trago o meu ser para ser controlado pelo Espírito de Deus, através da leitura da palavra, que eu vou cumprir, eu estou desobedecendo a palavra. E quando eu desobedeço a palavra, eu estou sujeito a sofrer a ira de Deus. Por quê? Ele fala, antes de eu me converter, antes de eu ter um encontro com o Senhor, eu andava desse jeito, cumprindo os desejos da carne, cumprindo aquilo que era natural de todo ser humano, né? Está entregue ao pecado. Mas a partir do momento que eu me converti, a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, eu preciso mudar de atitude para ter uma vida abençoada. E dentro dessa mudança de atitude está a mortificação da nossa carne. E aí ele fala, nós devemos deixar de lado, despojar, né, da ira. Quantas pessoas que estão sempre iradas, né, da cólera, da malícia, da maledicência, né? Maledicência é falar mal dos outros, né? Das palavras torpes da vossa boca. Quantas vezes
nós somos traídos pela nossa própria boca, falamos aquilo que não deveríamos falar, né? Das mentiras, não devemos mentir, né? Por quê? Porque aquilo que era do velho homem, nós deixamos para trás quando nós tivemos um encontro com o Senhor. Então, para mudar de atitude, precisamos mortificar a nossa carne. Isso é trabalho nosso, né? Nós precisamos fazer isso partindo de nós mesmos. Tá? Deus não vai cumprir isso para nós. Mudança de atitude, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. O que é andar em espírito? Aí ele complementa. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. Efésios 5:18. Então são dois textos que nos aconselham a que se eu quero mudar de atitude, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Né? E andar em espírito é fazer com que o nosso eu, aquilo que é as nossas vontades, elas sejam sujeitas ao Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo não vai fazer por nós. Deus não vai fazer por nós. Agora, ele vai nos ajudar na medida em que nós buscamos estar em comunhão com ele, na medida em que nós buscamos ter um relacionamento íntimo com ele, na medida em que nós buscamos mudar de atitude, deixar as velhas coisas para trás e buscar o enchimento do Espírito, ou seja, buscar estar em comunhão total com ele, nós vamos sim alcançar uma vida abençoada. E a questão que ele fala de não embriagueis com vinho não tem a ver só com a bebida alcoólica, tem a ver também com a bebida alcoólica, que as pessoas elas exageram, né, no beber vinho, por isso se embriagam, né, mas com tudo aquilo que ocupa o lugar em demasia na sua vida e que você dá tanta importância e que acaba gerando contenda. Né? Então, talvez o estar muito, né, nas redes sociais é muito comum você utilizar, é muito comum nós, né, utilizarmos em demasia a rede social, de forma que a gente acaba se embriagando com aquilo ali e damos tanta importância que às vezes geramos contenda com quem está ao nosso redor. Né? Talvez seja o trabalho, quantas pessoas se embriagam no trabalho, né? A ponto de deixar a sua própria saúde de lado. Né? Então são várias situações que a gente pode dizer que as pessoas se embriagam, ou seja, enchem-se daquilo ali de tal forma que as coisas que são importantes que ela deveria ser cheia, né? E como espiritualmente nós consideramos que seja o Espírito Santo, essas pessoas elas não conseguem ter um controle sobre si próprias. E a mudança de atitude fica muito difícil. Então, ser cheio do Espírito Santo, buscar se encher de coisas boas, buscar a prática de coisas boas no nosso dia a dia, né? E na palavra de Deus nós encontramos tudo de bom para o nosso... para que a gente possa estar sendo alimentado de forma correta, não em demasia, né? Mas que seja de forma correta, de forma que a gente possa ter a atitude correta de acordo com aquele enchimento que nós estamos proporcionando para nós mesmos. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma mudança de atitude que parte de nós mesmos. Buscar essa novidade de vida, buscar estar em comunhão sempre com Deus, buscar estar nos enchendo de coisas que realmente nos façam bem não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde espiritual. E não só para a nossa própria saúde física e espiritual, mas para a saúde daqueles que nos cercam. Quantas vezes nós nos enchemos de coisas que
são nocivas não só para nós, mas para os nossos familiares que estamos ali, que estão bem próximos de nós. Né? Então, como nós estamos aproveitando que estamos no mês da família, vamos buscar nos encher do Espírito Santo, vamos buscar nos encher de práticas boas. Nesse período em que você está dentro da sua casa, nesse período que nós estamos dentro das nossas casas, vamos buscar maior interação com os nossos entes queridos, vamos buscar praticar coisas que são benéficas para nós, deixar um pouco de nos embriagar nas redes sociais, vamos deixar de nos embriagar com atitudes que não são dignas de um cristão, né? De uma pessoa que demonstra estar cheia do Espírito Santo. Né? Então vamos mudar de atitude, vamos ser cheios do Espírito Santo e cabe a nós partir em busca desse enchimento. Para mudar de atitude, nós precisamos nos autoexaminar. Então, autoexaminar-se para melhorar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo está orientando os coríntios ali a melhor participar, né, como participar corretamente da ceia do Senhor. Porém, este versículo, além de nos orientar como participar melhor ou como participar corretamente da ceia do Senhor, nos dá uma orientação de que é algo que nós devemos fazer não só naquele momento de participação da ceia, mas em todos os momentos. Em todos os momentos nós precisamos examinar-nos a nós mesmos para ver se estamos fazendo o que é correto ou se estamos sofrendo as intempéries das nossas próprias atitudes. Né? Estamos sofrendo aquilo que, na realidade, não deveríamos estar fazendo. Como que eu vou fazer isso? Através de um autoexame. Porém, este autoexame precisa partir de um princípio. Eu preciso ter uma base. E a base sempre é o que a palavra de Deus está me orientando. São os conselhos da palavra de Deus. São os conselhos que a palavra de Deus nos dá para termos uma vida de abundância, uma vida de vitória, uma vida de felicidade. Né? Então, o autoexaminar é colocar a nossa atitude, o nosso eu, diante da palavra de Deus, diante das atitudes que a palavra de Deus me orienta a ter, de forma que eu possa praticar aquela atitude correta que é requerida na palavra de Deus, e aí eu ter a minha atitude mudada. Né? Então, se eu fizer um autoexame, e nesse autoexame eu for reprovado, significa que eu preciso mudar de atitude. Eu preciso buscar uma melhor atitude para estar de acordo com aquilo que Deus quer que eu esteja. Então, a mudança de atitude, ela parte de um autoexame, né? De um autoexame que nós precisamos fazer, cada um de nós precisa fazer. Fazer as escolhas certas. Para que eu possa mudar de atitude, eu preciso fazer escolhas certas. Lá em Deuteronômio 30, versículo 19, diz que os céus e a terra, Deus falando, né? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, se eu quero mudar de atitude, eu preciso fazer escolhas certas. E o texto nos orienta para escolher sempre a vida. Né? Então, está sempre proposto diante de mim sempre dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Eu preciso fazer a escolha certa, a escolha do caminho da vida, né? Para que eu não venha morrer. Então nós sabemos que a morte existe a morte física e a morte espiritual. A morte física, se o arrebatamento não acontecer antes, nós vamos passar por ela, pela morte física. Mas nenhum de nós é obrigado a passar pela morte espiritual. Não é desejo de Deus que nós passemos pela morte espiritual. E o que ele utiliza
para que a gente não passe pela morte espiritual. Nós possamos escolher entre a morte e a vida, nós possamos escolher a vida. Esta é a escolha correta, esta é a escolha certa. Em todas as áreas das nossas vidas, em todos os assuntos que nós precisamos tomar, as decisões que precisamos tomar em todos os assuntos, nós precisamos descobrir o que é vida e o que é morte dentro daquele assunto. E aí fazer a escolha certa, escolher sempre a vida. Como conclusão, como ter sabedoria para agir com sabedoria? Então essa é a proposta, né? A proposta que nós tivemos nesta aula. O primeiro passo para que nós possamos efetuar as mudanças é seguir os conselhos da Palavra de Deus e colocá-los em prática. Então nós vimos aqui vários conselhos para que nós possamos ter uma vida abençoada. O primeiro deles, não ser autossuficiente, trabalhar para que o futuro seja melhor do que o presente, entender que dar é melhor do que receber e mudar de atitude. Esses 4 conselhos nós aprendemos hoje que são conselhos para nós termos uma vida abençoada. Agora, para que estes conselhos eles tenham valor na nossa vida, para que nós possamos efetuar as mudanças necessárias para cumprir, né, esses conselhos, para aceitar esses conselhos na nossa vida, buscar a palavra de Deus e colocá-los em prática. Nós dependemos de Deus em tudo. Porém, Ele não toma atitudes por nós e nem envia anjos para fazê-lo. Somos nós que temos de procurar o que é melhor para nós e fazer as escolhas corretas. Então, nós sabemos que temos a ajuda do Espírito Santo. Em muitos assuntos, nós, vamos dizer assim, em todos os assuntos, nós somos incapazes de tomar uma atitude correta se nós não tivermos a orientação de Deus. Então, nós precisamos buscar estes conselhos na Palavra de Deus, que é o único lugar que nós vamos encontrar verdadeiramente conselhos para todas as áreas da nossa vida. Buscou o conselho, encontrou o conselho, vamos colocar em prática. E vai depender somente de nós. O texto diz que Deus, Ele não toma as atitudes por nós. Ele não toma. E nem manda anjos tomar as atitudes por nós. Mas Ele quer que nós tomemos atitudes. Ele nos ajuda, Ele coloca o Espírito Santo à nossa disposição para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, tomar as atitudes. O Espírito Santo não vai tomar as atitudes por nós, mas Ele vai nos ajudar a que nós tomemos as nossas atitudes. Você está disposto a viver uma vida abençoada? A resposta que nós podemos dizer, saiba escolher e levar a tua família junto. Então, nesse mês em que nós estamos, mês da família, você hoje teve a oportunidade de ter alguns conselhos para ter uma vida abençoada. Esta vida abençoada, ela pode ser uma vida abençoada tanto na sua casa, para você individualmente, para mim individualmente, na minha casa, como para nós como família. Para mim, para minha esposa, meus filhos, como família. Aqueles que nos rodeiam como família. Podemos ter uma vida abençoada. Basta que nós saibamos fazer as escolhas corretas. Saibamos colocar o Espírito Santo como nosso guia, a palavra de Deus como a fonte de inspiração, a fonte de conselhos, e levarmos as nossas famílias a seguir o nosso exemplo. E se nós fizermos isso, eu tenho certeza que é garantia da palavra de Deus. Nós vamos ter uma vida abençoada. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos nesta manhã de estarmos juntos
de participar deste estudo. Você pode colocar as suas observações aí nos comentários, fazer as suas perguntas, dar a sua contribuição. Se quiser questionar, nós estamos à disposição para responder as suas perguntas, para contribuir também para o nosso aprendizado, porque todos nós estamos aprendendo do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vai fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa escola bíblica nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula ministrada nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos fazer o complemento do que foi ensinado, mostrando para cada um de nós, ó Deus, onde estamos falhando e nos incentivando, Pai, a que possamos estar mudando as nossas atitudes e possamos entender, Deus, os conselhos, ó Pai, que estão na Tua Palavra, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Abençoe as nossas famílias, abençoe, Deus, a nossa igreja, abençoe, ó Pai, a tantos quantos estiveram conosco nesta manhã, onde quer que estejam. Abençoe os seus lares, abençoe, ó Pai, para que possamos, cada dia mais, estarmos nos achegando a Ti e tendo as nossas vidas transformadas. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado amigo, meu amado irmão, você que esteve conosco nesta manhã, muito obrigado. Receba mais uma vez o nosso abraço, um abraço da Igreja Evangélica da Vila Militar, e possa estar onde você estiver, onde quer que você esteja. Deus esteja te abençoando aí. Tá? Grande amor de Deus, a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus reine em cada coração, que possamos dizer juntos, amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.